Olha, tem uma reportagem aqui interessante sobre o que está acontecendo no nosso país, que está em destaque aqui nas redes sociais, nas plataformas, nos jornais, são manchetes, não é? Falando sobre o ministro Alexandre de Moraes, o tarifaço e, naturalmente, o STF. Agora, o que chama atenção aqui é que a maioria dos colegas do ministro Alexandre de Moraes recusaram assinar uma carta em defesa do próprio colega. Não sei se vocês sabem, o presidente da República, Lula, ele mandou preparar um jantar especialmente para apoiar o ministro Alexandre de Moraes. Vamos para a reportagem que é melhor. A reportagem é do portal Poder 360. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pressionou seus colegas para que todos assinassem uma carta em sua defesa na última quarta-feira, antepenúltimo dia do mês de julho, portanto dia 30, porque ele acabou de saber que o governo dos Estados Unidos estava impondo a ele uma punição estabelecida pela lei Magnitsky, que veta qualquer atividade com instituições bancárias ou econômicas norte-americanas. Por exemplo, ele não pode usar o cartão de crédito internacional, dentre outras restrições. Repito, é proibido aí pelo presidente dos Estados Unidos. Não houve consenso, segundo nesse jantar, né? Segundo apurou aqui o portal Poder 360, mais da metade dos 11 ministros do STF considerou impróprio fazer um documento assinado por todos para contestar uma decisão interna dos Estados Unidos. Isso é interessante, hein? Essa atitude dos colegas foi uma decepção para o ministro Alexandre de Moraes, que esperava ter unanimidade a seu favor. Eu confesso também que eu pensei que todos iriam apoiá-lo, para você ver, o senhor e a senhora, que nem tudo é a base, não é? Bom, os ministros aqui, então, optaram, né, por uma nota institucional. Na verdade, foi os ministros, foi os organizadores. Então, assim, vamos preparar então uma nota institucional em tom ameno, mais tranquilo, assinada pelo presidente da Corte, o ministro Roberto Barroso. O texto sequer menciona os Estados Unidos. Isso é interessante porque a maioria da mídia, esse assunto não interessa, não é verdade? Agora, moranguinho do amor, para ver se o bumbum da atriz, da meretriz, né? Tem uma moça aí que ela aparece qualquer gritinho dela, a grande mídia, né? Que para mim isso aí não é jornalismo, ela mostra em destaque. Agora, isso aqui é um assunto sério, pessoal. Nós estamos falando aqui de política, mas em defesa do nosso país. Aqui eu não estou defendendo nem A nem B, mas esse tipo de assunto que eu estou narrando para vocês, isso aqui é notícia importante para toda a sociedade. Então, o ministro Alexandre de Moraes não foi apoiado pela maioria dos colegas, porque ninguém quer colocar bedelho em um assunto que é privado, e é verdade. Porque literalmente, ô Ligeirinho, as pessoas mais simples que estão me ouvindo, é o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, que você sabe quem é, né? Ele proibiu tipo assim, ele cortou todos os cartões, as operações que poderiam fazer relacionadas à moeda americana. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem um cartão internacional, ele tem vários, né? Então ele não pode fazer uma compra, um exemplo, pelo Mercado Livre. Você entendeu? Então assim, a restrição não é... Muita gente está pensando assim, não, ele viajando para lá vai ser... Não é, aqui mesmo. Então ele tem várias restrições nas instituições financeiras. Bom, pensou-se então, para ficar um negócio mais tranquilo, porque esse jantar aí, o pessoal aqui da imprensa, nossos colegas, entrou vinagre, hein? O presidente Lula quis amenizar, né? Olha, você vai ter apoio, vamos jantar. E não deu certo.
Pensou-se então em outra saída, um jantar, né, que foi esse jantar no Palácio da Alvorada, na noite da última quinta-feira, dia 31, último dia do mês de julho, que vai ficar marcado pela decepção, né? Ninguém diz isso. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi o anfitrião para os 11 ministros do STF, que recusaram a assinar esse documento. Ninguém quer assinar essas coisas não, hein? Você não sabe o dia de amanhã, a verdade é essa, né? Seria uma repetição do que se viu depois do dia 8 de janeiro de 2023, quando os integrantes das cúpulas dos três poderes foram juntos até a sede do Supremo Tribunal Federal em manifestação de solidariedade. Veja como as coisas mudam. O ministro Barroso foi comissionado por Lula para convidar todos os magistrados. Nova frustração. O quórum do jantar foi de apenas 6 dos 11 ministros: Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Roberto Barroso. Faltaram ao jantar, ao encontro, os ministros André Mendonça, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Nunes Marques. Repetindo, apenas 6 dos 11 ministros foram ao jantar de apoio a Alexandre de Moraes. O presidente Lula realizou um encontro para o apoio ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, no último dia do mês, 31 de julho. Quem foi no jantar? O próprio Alexandre de Moraes, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, porque antes era o... Tem muita gente que até pergunta para mim aqui, perguntaram, não foi, produção? Se o Alexandre de Moraes, ele continua sendo presidente do STF. E as pessoas estão perguntando, tem uma razão, porque só se ouve o nome dele nas manchetes, não é? Essa briga eterna com o ex-presidente Bolsonaro. É uma briga, né? O Gilmar Mendes também esteve presente, o Flávio Dino, como eu disse aqui, só repetindo, tá bom, pessoal? Cristiano Zanin, o Zanin, tá Zanin aqui, mas o certo é Cristiano Zanin. O Edson Fachin, que é o vice-presidente do STF. Enfim, apenas esses ministros foram, contando 6 com o próprio anfitrião, né? Aliás, com o próprio, que seria citado ali, agraciado, digamos aqui. Quem não foi? O Dias Toffoli, ministro, Luiz Fux, Carmen Lúcia, André Mendonça, Nunes Marques. O presidente Lula, isso aqui foi uma derrota, hein? Cá entre nós, foi uma derrota para o presidente Lula. E sabe o que é interessante aqui, eu falando como formador de opinião, jornalista, que a gente pratica a isenção, é que na verdade, pessoal, sem citar nomes, mas todo mundo, e eu digo todo mundo que se torna político, seja ele vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, eu estou falando cidadãos que são eleitos pelo povo, viram autoridades, a maioria deles, eles mudam o comportamento. Mudam o comportamento porque o poder, ele dá uma injeção nesses cidadãos que se acham diferenciados. E aqui a gente mostra que mesmo sendo ministro do STF, presidente ou ex-presidente, ou próprio presidente da República, vamos falar o português claro? Ninguém tem coragem de falar isso, mas eu vou falar. O Lula levou uma rasteira dessa ação aqui, né? Ele imaginou que ia bombar. E ele queria até, de repente, isso aqui colocar na imprensa. Olha, tá vendo só? Não é assim, pessoal. Não é assim. E você sabe que existem outros lugares aqui dentro do Brasil, que a cidade, eu não lembro, mas eu sei que é do lado de Pernambuco. Quem é de Pernambuco que está me ouvindo aí, de repente pode até nos ajudar aqui a citar. Tem um município, isso aqui foi reportagem inclusive do Fantástico, que lá o bairro,
né, os organizadores dos bairros, desse bairro, e no caso uma cidade, eles se reuniram e disseram o seguinte: olha, diante da situação desse município, pena que eu não lembro o nome, eles disseram que não precisa prefeito. Por quê? Eles estavam tão revoltados porque ninguém fazia nada, prefeito nenhum, nada. Quem está comandando lá essa cidade, esse município, provavelmente eles têm o apoio aqui da lei, né? Deve estar cheio de papelada lá, porque senão isso aqui viria um efeito dominó. Mas, salvo honrosas e raras exceções, isso aqui é uma exceção, não sei ainda, pessoal, mas isso aqui foi reportagem, inclusive, do Fantástico. Eu não tenho referência aqui, mas estou lembrando agora, sobre os poderes. Então, esse município, me parece, você vai me ajudar, é na região de Pernambuco, lá não tem prefeito. A população proibiu, não, aqui não vai ter, quem vai mandar somos nós. E dizem, eu vou tentar até para a produção aqui procurar depois, dizem que essa cidade, ela não tem problema nenhum, nem financeiro, nem de esgoto, nem de água, nem de energia, nada, não tem problema nenhum, porque quem comanda esse município é o povo. E se continuar desse jeito, é isso que nós vamos fazer, porque eu pergunto, o que vocês aí de Brasília, tem deputados de federais me ouvindo, hein? O que vocês aí, 513 deputados, que não obstante, né, do 513, cá entre nós, a minoria trabalha em prol da população, o resto deve estar viajando, sempre pensando no próprio umbigo. Nós precisamos falar isso. A maioria dos deputados, não é minoria, a maioria dos deputados não trabalham. Eu estou sendo bem simpático, não trabalham. E aí, alguns orelhudos ali, não, 513 é pouco, vamos aumentar mais. E ali na conversa deles é tudo rindo da nossa cara. Mas espera aí, vai ter um custo muito grande. Aí algum deputado diz assim, e daí? Quem paga é o povo mesmo, não somos nós? Então é isso, pessoal. Bom, o presidente Lula pretendia produzir uma foto, olha o que eu estou falando aqui. Olha o que eu estou falando aqui ao vivo para você. Lula, presidente, pretendia produzir uma foto para demonstrar unidade. Por isso que ele levou uma rasteira ao presidente. Apareceriam até os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal juntos, de mãos dadas e defendendo a soberania do Brasil. A intenção do Lula era essa. Que na verdade, cá entre nós, a unidade é importante, né? Essa briguinha, eu vou falar aqui, não me leve a mal, tá bom? Você que é Lula, você que votou no Lula, você que não votou no Lula, você que é fanático, isso é perigoso, isso é doença, procure um médico. Você que é fanático pelo Lula, você que é fanático pelo Bolsonaro, procure um psicológico, né? um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, um psiquiatra ou uma psiquiatra, homem ou mulher, porque fanatismo é doença. Então, eu aqui estou sendo transparente, está enchendo o saco essa briguinha diária e a imprensa colocando fermento, né? Eu digo a imprensa, são jornalistas formados, não sei que faculdade, não sei que universidade. Então aqui, pelo menos você, no Estação Imprensa, você ouve um palavreado povão. E aqui eu não estou puxando a sardinha para lugar nenhum. Aliás, o bom profissional, eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, ele tem que ser isento. Então aqui não tem Bolsonaro, aqui não tem Lula. Na verdade, eu estou de saco cheio com a maioria da população, com essa briguinha idiota, né, da família toda Bolsonaro e junto com o Lula também, né? Os dois lados, quer dizer, e o Brasil não vai para frente. Agora chegou essa porcaria, né, de assunto, que é porcaria, mas dá impacto em todo mundo. Porque com esse tarifaço aí imposto ao Brasil de 50%, que você já está cansado de ouvir isso também, quem paga a conta sempre é o povão, sou eu e você. O preço da carne, muita gente agora vai baixar o preço, porque tem gente que pensa dessa forma. E a própria imprensa maldita, ela distorce as informações. Ah não, já que não vai dar para exportar laranja, olha só, eu já ouvi conversa fiada sobre isso. Porque nós produzimos e exportamos a laranja, vou dar um exemplo aqui, laranja, café, carne. Então, tem gente em papo de botequim. Ontem eu ouvi uma conversa que eu falei, de onde você tirou essa notícia, meu cara?
Ontem eu estava tomando uma cervejinha com os colegas aqui não, lá no bairro, e eu falei, de onde você tirou essa, pelo amor de Deus, de onde você tirou essa conversa inédita? Tem gente que está criando assunto dentro da sua cabeça e distribui, é o chamado fake news, né? As mentiras. Isso viraliza porque uma coisa vai puxando a outra. Então, pessoal, esse negócio de gente falando que a carne vai baixar de preço, que o café vai baixar preço, que a laranja vai baixar de preço, quer dizer, os bagaços que a gente consome aqui da laranja, porque a verdadeira laranja, quando é colhida, já é colocada direto, empacotada para os Estados Unidos. Então, pessoal, esqueça isso aí, muito pelo contrário. Dona de casa, chefe de família, dá um pulinho hoje no mercado aí, no açougue perto da sua casa, e vê o que baixou de preço. Nada baixou de preço, muito pelo contrário. Então vamos parar com essa frescura, né? Então o presidente Lula, ele pretendia ter sucesso na reunião dos ministros para apoiar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e não deu ruim, como dizem os jovens, deu ruim. Inclusive ia tirar fotos com mãos dadas. Eu estou falando aqui para vocês, pessoal, eu não estou inventando notícia, é reportagem do portal Poder 360. Isso seria, olha, o que eu estou falando aqui para vocês é exatamente o que eu falei antes agora, estou falando de ao vivo. Teria impacto e seria uma campanha publicitária, colocado pela televisão, os ministros abraçados, dando as mãos em apoio, né, ao ministro Alexandre de Moraes, e deu ruim. Então vou repetir, esse é o tema, ou seria o tema de campanha publicitária que estaria nas ruas e promovido pelo Palácio do Planalto para ajudar a recuperar a popularidade do governo também. É claro que o Lula não ia fazer um apoio só ao ministro, mas a popularidade dele, que aliás, segundo informações aqui, nessa questão de popularidade, teve um avanço de alguns percentuais. Bom, no final, só com 6 ministros, esse jantar, Lula acabou conseguindo demonstrar de forma clara um racha dentro do próprio STF. Quer dizer, ele mesmo estava lá, ele percebeu que ali não tem todo mundo a favor dele e do seu ministro. A divisão de 6 a 5 já havia sido antecipada no horário do almoço de quinta-feira pela segunda edição do newsletter, drive exclusivo para assinantes e produzido pela equipe do jornalismo do Poder 360. Quer dizer, na própria quinta-feira, na hora do almoço, a equipe aqui do portal com exclusividade 360 já havia antecipado que esse jantar teria vinagre. Se é que você me entende. Olha, entre os 6 que compareceram, um foi a contragosto. O meu xará, o Edson Fachin, viu, produção? Esteve no Alvorada só porque será o próximo presidente da corte. Quer dizer, ele foi lá porque ele sabia que ele vai ser o próprio presidente do STF. Mas ele não quis ir, não. Há menos de 2 meses, o ministro Edson Fachin será o novo ministro do STF. Então ele foi nesse jantar, ele não queria ir, né? Mas enfim, mesmo contrariado, o ministro Edson Fachin, né, se ele não fosse, seria ruim do ponto de vista institucional faltar a esse evento, até porque o seu vice será justamente, olha quem será o vice dele, Alexandre de Moraes. Bom, há um sentimento no STF de que o ministro Alexandre de Moraes está levando a todos na corte para um caminho sem volta. Na decisão em que mandou colocar tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, o ministro chegou a sugerir tacitamente que os Estados Unidos são inimigos estrangeiros do Brasil. Isso aqui é perigoso, hein? Esse tipo de linguajar foi considerado impróprio pela maioria dos ministros. E todas as pessoas que a gente conversa aqui, ligado ao jornalismo, que a gente fala nos bastidores, isso aqui é perigoso. Quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes, porque aí tem uma briga interna, né? Na verdade é essa, com o ex-presidente Jair Bolsonaro
que é aquela criança rebelde, né? Ele não atende, o Jair Bolsonaro tem um lado que é o seguinte, ele fala o que ele pensa, ou aliás, ele fala muito, fala o que pensa e o que não pensa também, por isso que talvez ele esteja na situação hoje. Mas o ministro chegar a sugerir que os Estados Unidos são inimigos estrangeiros, não pode, né? Inimigos estrangeiros do Brasil, não, ele pode ser ele individualmente inimigo dessa questão, mas não nós brasileiros, né? Quer dizer, o ministro ele quis falar por nós e deu ruim. Vou repetir, esse tipo de linguajar foi considerado impróprio pela maioria dos ministros, sabiamente. É complicado? Não, agora o povo também mostrou que ninguém é trouxa, é ou não é? Música, informação, prestação de serviços, jornalismo independente. Canal Estação Imprensa no YouTube. Você já se inscreveu? Faça isso. Estamos praticando jornalismo comentado, que é muito difícil hoje no Brasil, é ou não é? Estação Imprensa, hashtag Estação Imprensa, hashtag Rádio Estação Imprensa. E a gente está todos os dias, ao vivo de preferência, comunicando para você a notícia de outro lado. O shopping da notícia, Estação Imprensa. Música, informação, prestação de serviços. Canal YouTube, Estação Imprensa. Olha, uma reportagem ontem que chamou a atenção e provavelmente hoje e durante esta semana, porque a semana começa no domingo, não é verdade? Mas vamos lá, que seja segunda-feira. Mas esse assunto perigoso, quer dizer, uma total falta de respeito ao ser humano, não é? E na minha opinião aqui, quem deixou que essa matéria inédita do Fantástico, aliás, o Fantástico provavelmente vai ser hoje também, eu estou antecipando aqui. Ontem o portal G1 com exclusividade conseguiu áudios inéditos, que provavelmente será tema, acredito que do Fantástico hoje, não sei, mas da maioria dos jornais, que é uma irresponsabilidade das companhias aéreas. Então esse negócio que você diz, olha, o acidente de... Bom, a gente fala tanta bobagem também, né? Baseado no que eles dizem, que acidente de avião, acidente aéreo, é algo localizado. E a gente percebe que não. São falhas e mais falhas. Agora o que eu acho interessante é o seguinte, qual o valor... Uma pergunta boba, mas que merece, pelo menos para a gente abrir essa reportagem, e na minha opinião, nesse caso aqui, a pessoa que denunciou, e provavelmente vai acontecer isso, ela terá que ser presa também, porque a partir do momento que você sabe o que está ocorrendo, que muita gente pode ser, que seja uma pessoa, toda vida importa. Toda vida importa. E quando você vê uma tragédia que vai fazer um ano agora, no dia 9 de agosto de 2025, e provavelmente eu tenho que relembrar aqui porque você esqueceu dessa tragédia, onde milhares de pessoas estão enlutadas ainda porque perdeu
familiares, em um voo que a gente percebe aqui que foi falhas humanas, falha dos pilotos preguiçosos, que não passou a informação correta para a torre, para o controle de voo. E agora que um ex-funcionário está denunciando. Por que ex-funcionário? Se ele fosse funcionário ainda, esse covarde, que eu não sei se está o nome dele aqui, nós vamos ver juntos, que é um covarde, um criminoso. Ele tem que ser preso e condenado, porque ele desinformou. Além de você não passar a preventiva, quer dizer, você tinha informação privilegiada e ficou guardado. Agora, ex-funcionário, por que será que ele é ex-funcionário? Hein? Áudios inéditos mostram conversas entre pilotos e controle aéreo, minutos antes da queda do avião em Vinhedo, onde aconteceu uma tragédia, onde morreu mais de 60 pessoas. Olha, um conjunto de áudios inéditos revela parte das últimas comunicações entre a tripulação do voo 2283 da Voepaz e o controle de tráfego aéreo em São Paulo, ou de São Paulo, antes da queda da aeronave em Vinhedo, no interior de São Paulo, que matou 62 pessoas no dia 9 de agosto do ano passado. Você acha que é coincidência ou não? Claro que não, né? Apesar do contato constante com os controladores, em nenhum momento os pilotos indicam qualquer tipo de parte ou emergência. Parte da pane, né? Ou emergência. As falas são tranquilas e seguem o padrão de comunicação esperado para uma aproximação para o pouso. O portal G1 da Globo teve o acesso com exclusividade à troca de mensagens em duas frequências diferentes utilizadas conforme a posição da aeronave no espaço aéreo e cruzou com as informações das caixas pretas. As últimas comunicações externas dos pilotos, feitas em uma terceira frequência, não estão nos áudios obtidos pela TV Globo e pelo G1. Essa troca de frequência, ou frequências, no plural, é um procedimento comum na aviação e ocorre à medida que o avião cruza regiões sob responsabilidade de diferentes centrais de controle. Neste sábado, ontem, o portal G1 trouxe à tona um depoimento exclusivo de um ex-funcionário que presenciou a última manutenção do ATR 72-500 na madrugada antes da queda e revelou que horas antes de decolar, veja só, o avião da Voepaz apresentou uma pane no sistema de degelo. A falha que impediria o avião de viajar para Cascavel, no Paraná, foi omitida do diário de bordo e ignorado pela liderança da manutenção. Isso não precisa nem falar para você que é grave, né? Matou 62 pessoas por imprudência, né? Por covardia dos pilotos, da equipe. As reportagens integram um conteúdo especial do portal G1 após um ano da queda do voo 2283, a maior tragédia da aviação brasileira em quase 2 décadas. Na próxima quarta-feira, agora dia 6 de agosto, será lançado no portal G1 o web documentário 81 segundos, que resgata ou reconta o desastre. E vou deixar aqui depois um link na reportagem para que você veja o trailer já preparado pelo portal G1, que lança o documentário em 81 segundos, onde 62, a maior tragédia em 2 décadas, 62 pessoas mortas, e essa tragédia poderia ser evitada se não fosse a falta de comunicação, falta de interesse e covardia dessa equipe de pilotos. As mensagens trocadas entre a tripulação do voo e o controle de tráfego aéreo revelam a sequência de instruções e respostas nos minutos finais antes da queda. A comunicação começa às 13 horas e 14 minutos e 21 segundos, com uma orientação para mudança de frequência. Às 13 horas, 14 minutos e 21 segundos, o pessoal do controle diz o seguinte:
Passaredo 2283. Por gentileza, chame o controle de São Paulo na frequência 135,75 MHz. O piloto responde: 135,75. Vai chamar Passaredo 2283. Obrigado. Às 13 horas e 14 minutos e 36 segundos, já na nova frequência, o piloto diz o seguinte: São Paulo, Passaredo 2283. Informação Sierra é a letra S, no alfabeto fonético usado na comunicação na aviação. Aqui ele dizia estar ciente sobre as informações meteorológicas do aeroporto, ok? Destino que são divulgados gradualmente ao longo do dia, nomeados por letras. Isso o piloto, ele tinha consciência do que está fazendo. Às 13 horas e 14 minutos e 40 segundos, o controle diz o seguinte: Passaredo 2283, confirme como recebe o controle. Aí o piloto diz: com eco, senhora. Às 13 horas e 14 minutos e 49 segundos, o controle diz: ok, Passaredo 2283, por gentileza retorne à frequência 120,920 MHz. O piloto responde: 120,925 vai retornar. 13 horas e 14 minutos 59 segundos e volta à frequência anterior. O piloto diz: São Paulo, Passaredo 2283. O controle diz: Passaredo 2283, grata pela gentileza. Mantenha nível 175 mil metros de altitude. Você veja aqui que é a voz feminina, então o controle é uma mulher que está, né, em contato direto com o piloto. O piloto responde: 170 vai manter. Não por isso, senhora. Minutos depois, a tripulação avisou estar no ponto ideal para iniciar a descida, mas recebeu instrução para manter a altitude. Está escrito atitude, mas é altitude, tá bom? Pouco depois veio o último áudio disponível. Vou repetir aqui. Minutos depois, a tripulação avisou estar no ponto ideal para iniciar a descida, mas recebeu instrução para manter a altitude. Veja só, o controle estava fazendo o seu trabalho baseado no que o piloto estava falando. Pouco depois veio o último áudio disponível, às 13 horas, 18 minutos e 21 segundos. Piloto: ponto ideal de descida, o Passaredo 2283, controle. Passaredo 2283, mantenha nível 170. O piloto diz: mantendo nível 170, Passaredo 2283. Às 13 horas, 18 minutos e mais alguns segundos, 53 segundos exatamente. Nesse momento, o painel tinha acabado de indicar pela primeira vez, segundo a caixa preta, o alerta de que a aeronave estava perdendo velocidade, mas não há menção a esse fato. Quer dizer, foi negado, né? Foi tipo, dane-se. Falar do português mais claro, né? Porque nós temos vítimas fatais aqui. O controle entra e diz: Passaredo 2283, chame o controle São Paulo na frequência 123,25%, 25 MHz. O piloto diz: 123, repete, não é isso? Repete, 123,25, vai chamar o 2283. Obrigado. Cerca de 30 segundos depois dessa comunicação, o painel indicou mais um alerta, agora de um segundo estágio, mais grave, de perda de velocidade da aeronave. E aí acontece a tragédia. A gente tem um mapa aqui, tudo que eu narrei aqui tem acoplado aqui pela TV Globo, pelo G1, e diz o seguinte: o que não está nos áudios. O portal G1 não teve acesso aos primeiros contatos da aeronave, com o controle de aproximação de São Paulo, APP-SC, que é o aplicativo São Paulo, por volta das 13h05, nem as comunicações finais. Por isso que eu encerrei aqui. A partir das 13 horas e 19 minutos e 7 segundos, quando os pilotos mudaram a frequência. Nessas últimas mensagens que constam descritas no relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, da CENIPA, os pilotos fizeram uma nova chamada, informaram estar no ponto ideal de descida
e seguiram recebendo orientações para manter o nível de voo. Também não houve, nesses momentos, qualquer indicação de emergência ou situação fora do normal, segundo o CENIPA. Aqui começou o início de um aviso de uma tragédia. Comprometimento da aeronave e alertas da cabine. Apesar da comunicação protocolar com a torre, o relatório preliminar da CENIPA, elaborado na base das informações das caixas pretas, revelou que dentro da cabine o acúmulo de gelo já vinha comprometendo o desempenho da aeronave. Quer dizer, a olho nu você percebia ali, né? Alertas luminosos e sonoros de detecção de gelo e de queda na velocidade surgiram no painel do ATR 72500 da Voepaz, enquanto a tripulação se comunicava com o controle de tráfego, com passageiros e com uma comissária. Quer dizer, ali na frente dele mostrando a tragédia e a omissão. Veja a seguir alguns cruzamentos das informações de comunicação dos pilotos com o que acontecia na aeronave no mesmo momento. Às 13 horas 17 minutos e 20 segundos, o avião, o relatório, aponta que o detector de gelo que estava aceso tinha acabado de se apagar. Pilotos, nesse momento, o copiloto estava solicitando informações à comissária, a fim de transmiti-las ao despacho ou ao despachante operacional. Às 13 horas 17 minutos e 32 segundos, quer dizer, 12 segundos depois, a aeronave perde o controle. Avião, o aviso do detector de gelo voltou a aparecer no painel. Os pilotos, veja só o comportamento dos pilotos. Nesse momento, já avisando que ia dar ruim. O comandante estava informando os passageiros sobre as condições e o horário previsto para pouso em Guarulhos, mesmo sabendo do que estava acontecendo. Quer dizer, estava tranquilizando, os passageiros que nós iríamos descer. O avião desacelera para a velocidade de 353 km por hora e com isso é exibido o alerta Cruise Speed, com tom sonoro único, sinalizando aos pilotos que o gelo estava impedindo que o avião mantivesse a velocidade que foi programada para o voo, 353 km por hora, a velocidade do avião descendo. O copiloto estava terminando de repassar algumas informações ao despacho operacional segundo o relatório. Às 13 horas 18 minutos e 55 segundos, o avião em tom de alarme único foi ouvido na cabine. Os pilotos, de forma simultânea, o comandante falava com o controle de tráfego aéreo. Às 13 horas 19 segundos, às 13 horas 19 minutos e 28 segundos, a velocidade do avião cai para 340 km por hora. E com isso, é exibido o alerta Degradê Performance, que indica que a performance do avião estava degradada por conta da formação de gelo da aeronave. Os pilotos, comportamento, o alarme segundo o relatório foi acionado de forma extraescedora, com as trocas de mensagens entre o aplicativo São Paulo, que é o controle de tráfego aéreo, e a tripulação. Às 13 horas e 20 minutos exatos, o piloto e copiloto comentou: bastante gelo. Avião, 5 segundos depois, o sistema de degelo é ligado por eles. Já é tarde, não é? Às 13 horas 22 minutos e 30 segundos, o avião cai no solo. Cintos atados, disse copiloto em primeiro trecho de viagem. Horas antes da queda, durante o voo da ida para Cascavel, o copiloto do 2283, Humberto Alencar, enviou um áudio à esposa, relatando as condições meteorológicas da gravação para a esposa. Ele mencionou turbulência e formação de gelo no trecho. Horas antes, para a esposa. Foi tudo bem, graças a Deus, tirando a turbulência, Ele diz aqui, 90% turbulência, gelo 90% do voo. Foi com um cinto atado, sinal luminoso de cintos atados, mas foi tudo bem. A gente conseguiu tomar um cafezinho, pelo menos, conversamos bastante, conversou ele com a esposa. Então, pessoal, isso aqui está uma reportagem completa, provavelmente será tema hoje de reportagem do Fantástico, e a imprudência, não é?
a falta de comunicação e o acidente onde morreram 62 pessoas, 62 famílias enlutadas. E quase um ano atrás, agora no próximo dia 9, a maior tragédia da aviação nacional em 2 décadas. Bom, em nota oficial, claro, né, a Voepaz informou que a queda do avião do voo 2283 foi o episódio mais difícil na história da companhia, que um ano depois, após a tragédia, segue solidária às famílias das vítimas, mantendo o suporte psicológico ativo e apoiando homenagens realizadas ao longo do período. Essa é a nota oficial da companhia, que, claro, vai ter problemas gravíssimos agora de mais processos. A empresa afirmou que sempre atuou cumprindo com as exigências rigorosas que garantem a segurança das operações e que a frota sempre esteve apta a realizar voos conforme padrões internacionais. A companhia também afirmou que colabora com as investigações em andamento e afirmou compromisso com a apuração dos fatos e com a melhoria contínua nos processos de segurança da operação aérea. Isso foi nota oficial da Voepaz nessa tragédia que culminou aí com 62 pessoas mortas. Vítimas do quê? Eu estou baseando aqui na reportagem exclusiva e baseado em denúncia de um ex-funcionário. Essas 62 pessoas morreram por absoluta falta de prudência, na verdade, não é? De preventiva. E não foi feito nada, absolutamente nada. Bom, a gente espera que quem está nesse balaio, os irresponsáveis, sejam condenados, presos, e pagarão por isso. Apesar que é o seguinte, né? 62 famílias enlutadas por um trabalho que a gente percebe aqui amador de integrantes da equipe de pilotos, não do controle. O controle fez o trabalho dele aqui, é ou não é? Vamos em frente. Alô, alô, Cláudia Souza, muito obrigado pela audiência. A Diva Carneiro também está nos ouvindo. Jos Ferreira Soares, muito obrigado. Vandeluque também está nos ouvindo. Maria Efigênia Bittencourt também na sintonia. El de Andrade, Antônio Jair, Wagner Aguiar, muito obrigado pela audiência também. A Jéssica Guerra, Helena Rosa Gomes também na sintonia. Alô, Cíntia Silva, Valéria Silva, Rosilene Justino, Leandro Silva, doutora Renata Primavera, muito obrigado também pela audiência. Romualdo Moura, Lenibra Machado, Duou Machado, muito obrigado. Lindalva Barros, também na sintonia. Cleonice Eduarda, muito obrigado. Kilson Johnny TV, muito obrigado. Peruiu Joseni Peruípe, obrigado pela audiência também. Amália Caetano, Estação Imprensa no YouTube.
Bom, pelo menos agora, nesta manhã, para a gente encerrar aqui, uma notícia amena, boa, né? Planos de saúde atenderão pacientes do SUS a partir de agosto, portanto, desse mês. Então, os planos de saúde, quer dizer, o plano privado, por questão de demanda, eles são obrigados agora, né? O governo federal, o presidente Lula exigiu, através do Ministério da Saúde, o SUS, para que atender pacientes do SUS. Então, os planos de saúde serão obrigados, viu? É obrigatório. Então, fique alerta aí. E todos nós precisamos de saúde, né? Então, a partir deste mês de agosto, pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde, poderão ser atendidos em hospitais e clínicas de plano de saúde. A medida integra o programa Agora Tem Especialistas, anunciado pelo Ministério da Saúde, e busca reduzir as longas filas pelo atendimento especializado na rede pública. Isso é muito importante, deveria acontecer há 10, 20 anos atrás. Mas, enfim, parabéns ao Ministério da Saúde e parabéns ao governo federal. A iniciativa prevê que operadoras quitem dívidas com o SUS. É uma parceria que soma mais de R$1 bilhão. Então ninguém está fazendo nada de graça. É um acordo, não é? Então, vamos lá, você tem um plano de saúde privado, paga caro para caramba. E você, como a maioria dos brasileiros, tem um atendimento aí pelo SUS. A maioria. Então, você está aguardando aí 2 anos uma operação, uma cirurgia, não é? 2, 3 anos. E agora a fila vai diminuir por quê? Porque o governo federal fez um acordo com os planos de saúde. Eles, nos seus leitos, sempre tem, vão vão receber esses pacientes para fazer os procedimentos, todos os procedimentos na rede privada, tá certo? Não existe nada de graça. Aliás, você já pagou e muito caro. Veja só a dívida que as operadoras têm com o governo federal, R$1 bilhão. Então, esses serviços serão oferecidos diretamente aos usuários do sistema público. Em um primeiro momento, cerca de 750 milhões devem ser convertidos em consultas, exames e cirurgias efetivas em 7 especialidades prioritárias. Isso aqui, pessoal, é pensar nas pessoas. Então, a gente aqui, quando tem que criticar, vamos criticar, mas quando é para elogiar, vamos elogiar. Parabéns ao ministro da Saúde, que é médico, né, o doutor Alexandre Padilha, que essa semana, ele feliz, claro, e todo mundo, porque vai desafogar as filas. Imagine você que está me ouvindo agora, está esperando quanto tempo uma cirurgia e não tem vaga. Agora vai ter, por quê? As redes aí particulares vão receber você. É uma parceria aí entre o SUS e planos de saúde, não permite que qualquer paciente escolha ser atendido em um hospital privado. O acesso seguirá um fluxo atual. Por exemplo, foi me chamado, eu vou querer. Você não vai escolher o hospital, né? Aí só faltava essa. Vai ser destinado de acordo com as vagas, mas você vai ser bem atendido naturalmente. E o mais importante, aquela cirurgia que você está aguardando aí há muito tempo, ela vai ser realizada com fé em Deus. O paciente, primeiro, procura uma unidade básica de saúde, o UBS. Segundo, um médico da UBS, ele vai avaliar a necessidade de atendimento especializado. Terceiro, a solicitação é inserida na Central Pública de Regulação, gerida por estados ou municípios. Quarto, a regulação define o local de atendimento, que poderá ser uma unidade da rede privada conveniada. Então você não vai escolher, agora querendo também escolher o prédio e a cor do prédio, né? A seleção dos pacientes seguirá, claro, critérios clínicos e de prioridade, com foco nas especialidades com maior demanda: oncologia, ortopedia, oftalmologia, ginecologia, otorrino, né? Cardiologia e cirurgia geral, tá certo? Isso é muito importante. O cidadão não vai precisar fazer nenhum movimento extraordinário. Ele será agendado e informado, inclusive pelo WhatsApp. Explica ao Portal G1 o diretor da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, o Rodrigo Oliveira. Então você fica aí quietinho, né? Que vai tudo acontecer certo. E o SUS vai entrar em contato com você, tá certo? Isso é informação que nos dá aquela vontade de sorrir, não é? Para a vida. Porque ninguém merece viver com dores, é ou não é? Ninguém, absolutamente ninguém, merece viver com dores, é ou não é?
E esse domingão, como é que você está aí? Final de semana, pelo menos aqui no estúdio, tá frio ainda, mas lá fora já tem o sol. A natureza de Deus, não é? Eu não sei onde você está me ouvindo, se você está viajando, voltando de viagem, você que está aqui em São Paulo, onde nós estamos, você que quer estar em qualquer lugar do Brasil, do menor ou maior município, você que está aí na região serrana, na região bragantina, você que está nos sítios, nas fazendas, nas chácaras, não importa. Você que está nos prédios de luxo, nos ouvindo aí pelo sinal. Aliás, nós estamos sendo ouvidos de Oiapoque a Chuí. Que Deus, através da nossa humildade, da nossa voz, possa proteger você, que você tenha coragem, desapego, amor ao próximo, a empatia, bondade, consiga captar apenas o olhar das pessoas, que você se torne uma pessoa despreocupada com problemas insignificantes, que Deus possa lhe transformar o seu jeito de enxergar a vida com doçura, mas com coragem de enfrentamento. Que você tenha equilíbrio antes de falar, porque depois que a gente fala, dependendo do que a gente diz, dói na outra pessoa e depois vai ficar marcado sempre, não é? Que você tenha flexibilidade neste momento, seja generoso, gentil e a honestidade, junto caminhando pela humildade. Que você tenha a inocência de uma criança, a intuição do avô, da avó, que o que diz ou disseram, vai por eles. Não vamos subjugar ninguém. Vamos agradecer a Deus e ser leal com as outras pessoas. As pessoas que são maduras, respeitem mais. Elas têm o privilégio de ter dentro de si uma vida que você não viveu. E talvez você viverá, que é a maturidade. Então vamos ser especialistas na paciência, para ter paz, para aceitar o perdão, sentir nas pessoas a pureza de uma criança, respeito, assim como nossos pais nos ensinaram, e também ter responsabilidade, usar da tolerância, tem que ter tolerância, e assim você vai caminhar por uma verdade. Eu tenho certeza absoluta que isso gera muita coisa boa para você. Alô, Mário Carlini, muito obrigado pela audiência. José Carlos Alves também está nos ouvindo aqui. Amanda Cristina, tudo bem, Amanda? Para vocês todos, e o que a gente já citou aqui, muita gente nos ouvindo, que você tenha um domingo maravilhoso, junto com a sua família, ou você, de repente, porque às vezes você se sente sozinho, sozinha na multidão, fala a verdade. Então, nunca nós estamos só quando nós temos uma energia positiva. É o espiritual chegando a você. Nunca se sinta só, porque Deus está presente na sua vida. Um grande forte abraço. Siga a gente, canal Estação Imprensa no YouTube. Bom dia! Rádio Estação Imprensa. Sistema Stream Web de Radiodifusão. Esta é a sua rádio Estação Imprensa, operando suas instalações na cidade de São Paulo, capital, Brasil.